Olá, esta aula é sobre o balanço de energia da Terra. É um assunto caro e central para pensar a meteorologia e a climatologia. A abordagem que a gente usa é baseada na teoria dos sistemas. A gente aborda o balanço de energia do ponto de vista sistêmico. É interessante até para quem faz geografia, porque é um exemplo da aplicação da teoria dos sistemas. Às vezes fica meio abstrato, né, quando você estuda isso em outras disciplinas mais teóricas. Nessa figura a gente tem uma representação do mais simples possível, da concepção mais simples e mais geral, pensando a Terra como um sistema. Né? A gente tem que criar uma legenda, né? A gente usa símbolos para representar as coisas. Então, nessa figura, a gente tem elipses. A cor não tem nenhum significado especial aqui no momento. Essas elipses representam para a gente reservatórios de energia. Imagine, sei lá, uma caixa d'água, por exemplo, um reservatório de água. E aí eu imagino uma situação em que eu preciso transferir água, né, de um reservatório para o outro. Se fosse um sistema de abastecimento público, por exemplo. Né? Então você tira a água de um determinado reservatório qualquer lá, uma represa, alguma coisa assim, você conduz essa água, sei lá, para um reservatório, uma caixa d'água pública grande que abastece um bairro grande, depois, sei lá, você redistribui isso para reservatórios nas casas das pessoas, enfim. Então a gente poderia representar isso de uma maneira um pouco mais abstrata, essa ideia, usando, no caso aqui, né, elipses para representar reservatórios de água e setinhas representando a transferência de água de um reservatório para o outro. No nosso caso aqui, a gente está tratando de energia, não de água. Né? Então a gente vai pensar em transferência de energia entre reservatórios de energia. Então, para nós aqui, o Sol é a fonte, é de onde a energia da qual estamos tratando sai. Aqui é a fonte. Então, o Sol fornece energia para a Terra. Então, é uma transferência de energia do Sol para um outro reservatório chamado planeta Terra. O planeta Terra perde energia para o espaço, né? Uma categoria quase o extremo da generalidade. Né? Então, vem do Sol, está em trânsito pela Terra e vai embora para o espaço. Tudo bem. Então é só para a gente deixar claro qual é a legenda aqui. Bom, uma segunda questão que a gente pode pensar seria a seguinte. Vamos admitir que o Sol forneça para a Terra, num determinado período de tempo qualquer, uma quantidade arbitrária aqui de 100 unidades, não importa qual é a unidade aqui. Só para facilitar a nossa vida, né? Pensar em termos percentuais é fácil. É bem prático isso daqui. Então, a gente arbitrando que o Sol fornece para a Terra um fluxo, né, de 100 unidades de energia. Então, a primeira pergunta que você pode fazer é: a Terra transfere para o espaço quanto de energia? Qual deve ser o fluxo? Bom, do ponto de vista lógico, se a gente parar para pensar um pouco, a gente teria alguns elementos que permitem dizer que o mais razoável aqui, né, para começar a pensar nesse assunto, a gente teria três hipóteses. Né? Uma, o planeta perde
para o espaço, manda para o espaço menos energia do que recebe para o Sol. Para isso acontecer, a Terra teria que estar acumulando energia. O reservatório vai ficando cada vez mais cheio. Né? Continuamente estaria aumentando a quantidade de energia na Terra. A outra hipótese, o extremo oposto, seria a Terra está perdendo mais energia do que recebe. Então ela está ficando cada vez menos energia ao longo do tempo. E finalmente, uma outra hipótese é que deve haver um balanço, né? Deve ser equivalente a quantidade de energia que entra e a quantidade de energia que sai. Se a gente imaginar que a Terra, a gente tem várias evidências de que dizem que isso aqui está organizado dessa forma, né? Que sugerem que isso já tem uma duração da ordem de bilhões de anos, é razoável pensar que na escala da vida humana, né, na escala do tempo que a gente está abordando aqui, o clima, é razoável pensar, admitir que a mesma quantidade que o Sol coloca, a Terra perde para o espaço. Tá ok? Então é uma ideia que a gente tira do ponto de a gente faz essa inferência usando a lógica, né? É o mais razoável. É um equilíbrio em que o que o Sol põe, a Terra perde para o espaço. De tal forma que a quantidade de energia média armazenada no planeta deve ser mais ou menos constante. Né? Óbvio que de um dia para o outro, de uma hora para outra, instantaneamente isso não é verdade. Né? A gente está pensando aqui em um valor médio, né, ao longo de um prazo um pouco mais longo, né, da ordem de anos, por exemplo. Ou, digamos assim, na escala de uma vida humana. Até aí tudo bem. Então, o Sol fornece para a Terra radiação eletromagnética, a gente chama de ondas curtas, e está representando aqui com uma setinha preta, da cor preta. E a Terra manda para o espaço, devolve para o espaço. Né? A gente viu na aula passada o conceito de albedo. Né? Então, a Terra devolve para o espaço, basicamente, enfim, a gente vai ver em detalhes, mas as razões pelas quais isso acontece, mas acontece espalhamento, reflexão, enfim, uma parte da radiação de ondas curtas é devolvida para o espaço. E isso é da ordem de 31%, 31 unidades daquela 100. E o resto é emissão da própria Terra. Né? Essa energia convertida, né, a diferença, né, o 69 é convertido em calor. Esse calor está armazenado, né, a gente mede isso, representa isso com a ideia de temperatura. Então, quanto maior a quantidade de energia que estiver estocada aqui na superfície da Terra, maior a temperatura. Em função do fato de que a Terra tem temperatura, ela está sempre irradiando, né? Sempre emitindo radiação de ondas longas para todo lado. Né? E essa radiação terrestre, própria da Terra, né, em função da temperatura dela, 69 unidades dessas aqui. Tá? Então, grosso modo, assim, bem grosseiramente, vamos por mais ou menos um terço é albedo planetário, instantaneamente é devolvido para o espaço, e os outros 69, ou 2/3, é absorvido pelo planeta, aquece o planeta e é perdido na forma de radiação emitida própria da Terra. Né? Então, lembrando da outra aula, né, só para lembrar, né, quando a gente fala ondas curtas e ondas longas, faz sentido. Né? A emissão, o espectro de emissão do Sol, a radiação solar que efetivamente é transmitida aqui para a superfície da Terra, a gente já tinha visto, né, essa parte vermelhinha aqui, a gente diz que são ondas bem mais curtas do que o lado de cá, que seria o espectro de emissão de um corpo, as temperaturas que tem aqui na Terra. Então,
é um jargão próprio, né, da área, de quem mexe com atmosfera, com clima, meteorologia, etc. Dizer assim, olha, ondas longas é radiação terrestre, ondas curtas é radiação de origem solar, né, vindo do Sol. As estrelas a gente já tinha dispensado, né, já tinha dito, é muito pouquinho, não conta. Acontece que aquele reservatório planeta Terra estava muito genérico, né? Não elucida muita coisa, a gente não sabe muito bem o que acontece dentro daquela, digamos assim, caixinha preta. A gente está pegando a caixinha preta que a gente tinha dito o planeta Terra e está dividindo aquilo lá em 3 outros reservatórios, né? De novo, isso aqui não é uma pictografia isso aqui é uma representação abstrata. Então a gente está tirando, está pegando o ar, e considerando um reservatório de energia. Tem uma temperatura, não tem? Então, como o ar tem temperatura, é razoável pensar que o ar está estocando energia. As nuvens podem ser pensadas também como um reservatório. Mas professor, as nuvens não estão na atmosfera? Estão, mas não é isso que a gente está dizendo aqui. Isso aqui é uma representação das ideias abstratas, né? Não é um pictograma dos objetos. E a superfície da Terra. Né? E aqui a gente está, por enquanto, deixando tudo junto aqui, os oceanos, os continentes, não importa muito para a gente num primeiro momento. Está tudo junto aqui. Né? Pega a superfície da Terra e como um reservatório de energia, o ar como um reservatório de energia e as nuvens como um reservatório de energia. E você vê que ó, a gente está usando aqui o pretinho, né, setinhas pretinhas, para representar o fluxo de radiação de ondas curtas. E o vermelho, radiação de ondas longas. Tá vendo? Tudo bem? E ainda tem mais alguma coisa que a gente colocou aqui. Veja que agora ficou bem mais complexo o sistema. Né? Sistema de transferências de energia aqui. Então, esse balanço aqui, a gente vai, ao longo dessa aula, detalhar, né? Vai esmiuçar todos esses fluxos aqui e discutir esse balanço de energia. A gente vai começar, que nos parece mais simples, que é começar por esse fluxo de cá, né? Pela entrada, pelas ondas curtas. Vou fazer um comentário e apresentar uma coisa que é mais como ilustração, enfim, que é, afinal de contas, a gente consegue medir, né, a radiação eletromagnética que é recebida na superfície da Terra? Sim. Então, estou colocando o nome aqui, a gente vai apresentar as figuras logo em seguida e vai explicar um pouquinho. Mas a gente consegue medir radiação solar global, ou seja, toda a radiação solar, toda a radiação de ondas curtas que chega aqui na superfície da Terra, mas a gente consegue também separar, a gente consegue medir a radiação solar que é difusa, separada da direta. É possível fazer essa distinção, né? Medir separando radiação difusa e radiação direta. Um instrumento que a gente usa para fazer normalmente essas medidas é um piranômetro na horizontal. A gente vai mostrar a figura só um pouquinho. Bom, e a gente também tem instrumento para medir radiação termal, radiação de ondas longas, né? Radiação termal difusa. Ela sempre vai ser difusa, né? Não tem orientação. O instrumento chama pirgeômetro. Mesmo anteriormente, a gente tentou e fez durante muito tempo, ainda se faz, né? Medidas com instrumentos muito simples, na verdade. Por exemplo, isso daqui não é um pirgeômetro, é um heliógrafo. Hélios de sol, né? Grafo de marca, de enfim, desenho. Então, é uma esfera de vidro, bem lisinha. A radiação solar
focada, ela entra aqui dentro, sofre refração e é focada num pontinho que vai mudando de posição aqui nesse arco aqui, ó, do lado de dentro desse arco. Então esse pontinho focal, né, a imagem do Sol é projetada aqui e ela vai andando, vai mudando de posição conforme o Sol vai mudando de posição lá no céu. Então o que vai acontecer? Tem um cartão, uma cartolina, com uma escalinha aqui, ó, tá vendo? Cada pedaço grande desse aqui é 1 hora, e aqui é meia hora. E conforme a imagem do Sol vai passando aqui em cima do cartão, vai queimando o cartão. Então vai ficando um grafo, um desenho da trajetória do Sol no céu. Quando tem nuvem, o trecho aqui fica interrompido, né? Não queima o papel. E pasmem, a gente tem, por exemplo, a São Paulo, né? Tem uma estação do IAG, lá perto do zoológico, que é quase centenária, e tem lá mais de 70, quase 80 anos de fitinhas como essa daqui, né, que é o registro do heliógrafo. Né. A gente faz para continuar, para manter a sequência. Né. Mas isso daqui não me permite dizer quanto de energia, né, só permite saber quantas horas, né, a gente teve insolação direta, né, no ponto em que está essa esferinha aqui. Quando é só difusa, fica uma falha, né? Não queima o papel. Nas últimas décadas, e atualmente, né, o padrão para medir a radiação solar é esse instrumento, o piranômetro. Né? Bom, você tem aqui esse domo de vidro, ele ajuda a uma parte da radiação de ondas curtas atravessar, não é tudo que entra, né, mas atravessa aqui pelo vidro, os dois domos, e incide nessa moedinha, digamos assim, nessa superfície aqui, que ela é metálica, e ela está colorida com negro de fumo, a gente fala. Uma superfície bem escura, que não chega a ser exatamente um corpo negro, mas é muito próximo, né? Realmente o corpo negro é uma figura, uma abstração da física, né? A gente consegue produzir superfícies que são muito próximas de um corpo negro. Então, o que acontece aqui? Grosso, a maior parte da radiação de ondas curtas que incide sobre essa superfície acaba sendo absorvida e é transformada em calor e aquece esse material que está aqui. E o que eu tenho aí dentro, então? Bom, a gente vai tirar aqui ó, essa saia, porque isso aqui, na verdade, é um sombreador para o corpo principal do instrumento não ficar no sol, né, diretamente. Então, vamos ver como é que fica sem a saia. Isso aqui não é um disco voador, embora pareça, né? Então, está aqui o piranômetro sem a saia, né, sem aquele domo de plástico. E, enfim, eles normalmente são feitos de materiais, né, como aço, latão, enfim, metais que sejam bem resistentes, dificilmente oxidem. Por exemplo, isso aqui é um conector, tá vendo? É bem resistente, né? Não é de plástico, né? A gente tem que fazer um instrumento que aguente muito tempo as intempéries, né? Quer dizer, calor, frio, chuva, vento, enfim, tem que aguentar. Periodicamente você precisa fazer limpeza, né? Para deixar esse vidro limpo, senão começa a acumular sujeira e atrapalha a entrada da radiação. E o princípio físico de funcionamento é simples, a ideia básica é simples. Né? A gente sabe que a resistência elétrica de um fio metálico varia em função da temperatura. Então,
Então, quanto maior a temperatura, maior a resistência elétrica. Então, é isso que se mede. Né? O fio está aqui dentro, tem um fiozinho lá dentro. Esse metal aquecido, né? É a temperatura dele que a gente está medindo no fundo. Né? A gente traduz isso, né? A temperatura, ou enfim, você mede a resistência elétrica e com isso a gente acaba inferindo o quanto de radiação de ondas curtas está incidindo aqui, aquecendo isso aqui e aumentando a temperatura. Então, é relativamente simples. Esse arranjo aqui está usando o piranômetro na horizontal, né? Então ele enxerga todo o céu, toda a radiação que vem de tudo quanto é lado chega aqui. Se você colocar adicionar, né? Esse anel que está aqui, chama-se anel de sombreamento, o que vai acontecer? Ele vai obstruir a chegada de radiação direta aqui no sensor do instrumento. Então, toda a radiação de onda curta que está chegando aqui é radiação difusa, né? Não está chegando radiação direta. O que você faz? Você vai, uma semana normalmente, você vai mudando esse anel um pouquinho de posição, tem aqui um transferidor para fazer isso, né? Você vai mudando um pouquinho a inclinação aqui desse anel para acompanhar a mudança da trajetória do Sol no céu ao longo do ano. Né? Então você vai suspendendo ou inclinando aqui o anel para obstruir, para que ele fique no caminho do percurso do Sol lá no céu. Então esse arranjo aqui é o piranômetro com anel de sombreamento. Isso aqui permite medir radiação difusa. Se você medir sem o anel de sombreamento, você vai ter o quê? Toda a radiação, radiação global, a gente fala, né? Toda a radiação difusa e direta que está incidindo aqui no instrumento. E, enfim, com a diferença dos dois, você consegue estimar ou, enfim, determinar a radiação direta. Né? Existe uma limitação técnica, que é a dificuldade de medir radiação de ondas longas. Dá para entender um pouco essa dificuldade, que é você quer medir radiação, ondas eletromagnéticas, que estão na temperatura dos próprios corpos na Terra. Né? E o próprio instrumento também emite radiação, né? E tem uma temperatura. Não é tão simples, do ponto de vista técnico, né? Não foi tão simples conseguir resolver esses problemas ligados ao desenvolvimento do instrumento. Então, a gente tem instrumentos para medir ondas curtas que são mais antigos, né? Séries de observações mais antigas. Para as ondas longas são algumas décadas, são bem menos tempo. Instrumentos como esse daqui são posteriores, por exemplo, ao meu nascimento. Né? Quando eu era criança não tinha isso aqui. Então, esse aqui é um pirgeômetro. O domo é um pouco diferente, né? Essa superfície aqui ela não pode ser de vidro. Qual que é a dificuldade de usar vidro aqui? O vidro ele não é transparente. A boa parte, né? A maior parte do trecho das ondas longas que nos interessa medir. Então já tem essa dificuldade. Então esse domo que está aqui, no caso ele é feito de silicone. Mas tem um problema, o silicone não é tão resistente quanto ao vidro, né? Com relação às intempéries. Mas então teve que desenvolver uma película de microcristalzinhos de diamante, é um negócio bem complicado, do ponto de vista técnico, tecnológico, dos materiais usados. Ainda que a ideia básica seja parecida com a do outro. Né? Isso aqui a gente já viu, que essa saia aqui é uma saia de proteção, para que não incida a radiação direta, né? Lá no corpo do instrumento. Fica mais fácil de diminuir a interferência, né, da radiação direta, de ondas curtas. Mas enfim, esse é o pirgeômetro. Né? Você aponta ele para uma certa direção, ele vai estar medindo mais ou menos um hemisfério. Né?
Esse aqui é uma espécie de Ferrari, né? Uma brincadeira, enfim. Um sonho, né? Para quem que tem um ponto de observação. Você tem um instrumento que tem aqui, ó, pelo domozinho você já percebe, esse deve ser o pirgeômetro, né? Mede ondas longas, radiação difusa de ondas longas. E esses dois aqui são piranômetros, ó, tem o domo de vidro. Mas o que a gente tem aqui? 3 instrumentos um do lado do outro, presos numa base. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem um eixo que gira aqui, faz com que o instrumento possa virar na horizontal, e aparentemente, ó, tem umas alavanquinhas aqui, ó, e isso aqui pode se mexer aqui, ó. E aqui dentro tem um sisteminha com engrenagens, motorzinhos, enfim. Então, e um controle aqui. Não está aqui, mas tem um cabo, vai lá para um computadorzinho. O que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de girar isso daqui ao longo da horizontal e aqui. Então, com 2 ângulos, a gente consegue determinar o quê? A posição de alguma coisa no céu. Então, o que a gente tem aqui? 2 sombreadores, 2 bolinhas que fazem sombra aqui embaixo. Um piranômetro é sombreado por uma bolinha e o pirgeômetro sombreado pela outra bolinha aqui, ó. Então, esses dois aqui estão o tempo todo, o instrumento vai girando, né? E vai aumentando, diminuindo aqui essa elevação, para quê? Para que essa bolinha sempre esteja fazendo sombra aqui no instrumento. Então, esses dois são sombreados o tempo todo. Então, o que eles conseguem medir? Radiação difusa. A radiação direta não chega aqui. Então, aqui é radiação difusa de ondas curtas e aqui radiação difusa de ondas longas. E esse aqui mede a radiação global de ondas curtas. Esse aqui ainda tem uma outra sofisticação, que é uma pequena luneta. Está vendo aqui? Essa luneta tem um sensor lá dentro e ela aponta diretamente para o Sol. Então, ela mede a radiação direta. Esse aqui é um sensor para radiação direta. Então, com isso aqui, você está medindo todos os componentes principais, né, de radiação eletromagnética. Isso em um ponto na Terra. Né? Se você quiser medir na Terra inteira, a gente precisa espalhar o máximo que der de instrumentos desse pela Terra. Muito longe de ser o que a gente gostaria, né? Mas normalmente onde tem gente, você acaba tendo uma estação meteorológica. Mas dificilmente você vai ter um arranjo como esse aqui, porque ele é bem caro. Então a gente brinca que é a Ferrari dos instrumentos de medida. A gente na geografia tem um desse daqui, lá no pátio, lá fora, na frente do prédio, tem uma estação meteorológica, ela tem um instrumento desse daqui, ó. Não tem os sombreadores, né? A gente tem um pirgeômetro, mas ele não está instalado lá fora. A gente mostrou lá para ilustrar, né, os instrumentos, mas o que vai ser realmente importante para a gente aqui é entender e conseguir visualizar o que um instrumento desse está enxergando, né? Quer dizer, o que ele está medindo, afinal de contas? Ou como eu disse aqui, né, assim, o que esses instrumentos que estão virados para o céu, voltados para o céu, estão vendo? Vendo entre aspas, né? Quer dizer, o que eles estão olhando? Então eu tenho um ponto na superfície da Terra, que tem um instrumento, pode ser um domozinho de vidro, não importa, tal, mas aquela moedinha meio escura, né? Ela está recebendo radiação de todo lado, né? Radiação difusa é a radiação que é oriunda do espalhamento pela atmosfera, pelas nuvens, e também a radiação direta, né? Tudo isso está chegando aqui. Mas como é que eles enxergam, né? O que eles estão vendo? Então, a gente vai mostrar aqui. Talvez você já tenha visto isso. Deixa eu pôr o ponteiro aqui. Talvez você já tenha visto uma coisa desse tipo. Isso aqui é uma lente. Aqui no caso é de uma máquina mais antiga, uma lente chamada olho de peixe. O que essa lente olho de peixe faz? Ela tem um conjunto
que faz o seguinte, ela pega a radiação que está chegando de tudo quanto é lado aqui, ó, de praticamente um hemisfério, e projeta no plano. Então, assim, vamos supor, o que vem aqui por cima, na vertical, vem aqui na vertical e é projetado aqui embaixo. Mas o que está vindo aqui, ó, quase na horizontal, tem a orientação mudada bastante, de tal forma que é projetado aqui, assim, na periferia da lente aqui, mas é no plano também. Então, você pega toda a radiação que está vindo de todos os lados e projeta lá dentro da lente, aqui no plano, para tirar uma fotografia. Essa é a lente chamada olho de peixe, está aqui, ó, fish eye, né? Olho de peixe, que é da marca, né? Essa é de uma máquina analógica antiga, mas tem até para celular, tem um negocinho para você encaixar lá no celular com a lente olho de peixe. Aqui a gente tem um exemplo, primeiro com alguma coisa que a gente já conhece com facilidade, para entender como é que é aquela projeção de um hemisfério num plano. Então, como é que é essa projeção? Quando eu olho aqui, o centro da imagem, ela é o zênite. O zênite é o ponto que está acima, né, na vertical. Então, no ponto que está a máquina, olhando para cima, na vertical, é esse trecho aqui, bem no centro da imagem. Então, um sujeito aqui, ó, se você olhar, esse sujeito está, todo mundo aqui está em pé em volta da máquina, a máquina está no chão. Como a máquina tem uma certa altura, o horizonte dela não é exatamente o chão, né? É um pouquinho mais alto. Você vê que os pés estão meio ocultos aqui, ó, tá vendo? Eles não estão aparecendo tão bem. Por quê? Porque a máquina tem uma certa altura. Então o horizonte dela não é o horizonte realmente do chão, né? É um pouquinho mais alto. Então no horizonte da máquina, a gente tem os pés das pessoas, tá vendo? Elas estão aqui em volta da máquina. Então tem que interpretar assim, ó, o que está pertinho desse círculo aqui, essa circunferência aqui, é o horizonte, são as coisas que estão próximas ao chão, né? E conforme eu vou indo em direção ao centro da imagem, eu estou indo em direção ao zênite, cada vez a elevação é maior, né? Então as cabeças estão mais longe do chão, né, do que os pés, né? Eu sei que parece meio bobo, mas isso aqui é bom para ajudar a gente a interpretar depois as imagens mais adiante. Essa é uma fotografia olho de peixe. Então, aqui já é uma coisa de interesse um pouco mais geográfico, climatológico. Olha lá. Então, aqui é uma situação qualquer que eu tenho uma visão do céu imerso dentro de uma área urbana. Quanto de céu que eu... Então, no ponto que eu coloquei a máquina, eu pergunto para você assim, mas quanto de céu de fato que eu tenho? Agora, essas obstruções todas que estão aqui, elas limitam a quantidade, né, o quanto da radiação difusa que é oriunda do céu que consegue chegar no ponto. Conforme eu vou criando obstruções, os objetos que estão no entorno da máquina, né, elas diminuem a quantidade de radiação que vem do céu, na forma de luz, radiação difusa. Né? Aqui é o horizonte da máquina, né? no entorno da máquina. Eu poderia, por exemplo, isso a gente já foi feito, né, esse tipo de investigação, você pode, por exemplo, tentar quantificar, né? Quantos por cento do céu, do hemisfério, né, está visível aqui. Né? Quanto de radiação que é oriunda dos objetos que estão aqui em volta e quanto é do céu. Dá para fazer estimativas, né? A gente pode tentar calcular isso aqui a partir da imagem. Ó, esse aqui é uma situação um pouco diferente. Ó. É um lugar bem plano,
tem umas palmeiras, né? O horizonte está bem menos obstruído, né? Ainda assim existem obstruções. A máquina está no chão e a gente olha o entorno da máquina, né? Grande parte do céu está desobstruída, mas ainda assim os objetos estão tampando aqui porções, né, do céu. Só para ajudar a interpretar, entender o que é que aquela, o que um sensor de radiação vai enxergar, né? Bom, se eu quiser fazer medidas que sejam mais gerais, eu tenho que tentar evitar essas obstruções, porque elas não vão estar presentes em todos os lugares, né? Olha lá. Aqui, por exemplo, é um poste, né? No pé do poste, a máquina com a lente olho de peixe está no pé do poste, e para uma formiguinha, ou para um capinzinho que mora lá no pé do poste, o poste obstrui aqui, no caso, um quarto do céu. Dependendo do horário, da posição que isso está, da orientação, né? Eu posso ter momentos do dia em que o sol, sei lá, de repente passa aqui por trás do poste e faz sombra no pé dele, né? Pode ser uma época do ano em que, se fosse lá para nós aqui a face sul do poste, por exemplo, talvez no inverno nem chegue a bater sol aqui no pontinho que está, ou durante muito pouco tempo vai bater sol aqui no pé do poste. Então a gente, quando vai fazer medidas mais gerais, pensando em meteorologia e climatologia, quando está pensando na Terra como um todo, a gente procura escolher lugares onde essas obstruções são mínimas, né? Ou, se possível, não existam, né? Não existe, é muito difícil. A gente tenta evitar ao máximo esse tipo de obstrução. Estou me atrapalhando aqui com esse ponto. Bom, então aqui são registros feitos numa estação meteorológica. Então você vê que foi escolhido um lugar em que a câmera com uma lente olho de peixe está medindo, né, tá fotografando o hemisfério, o céu praticamente inteiro, tem só algumas pequenas obstruções. E aqui no caso são os próprios instrumentos da estação meteorológica, né, algumas coisas que estão em uma altura um pouco maior e acabam criando uma pequena obstrução no horizonte da lente. É só mostrar como é difícil conseguir, né? Mas enfim, então nessa estação meteorológica aqui, das poucas no mundo que faz esse tipo de registro, continuamente você fica lá tirando de tempo em tempo, guardando uma imagem, uma fotografia do céu. Mas olha só que coisa. Então eu poderia, num caso como esse aqui, eu dizer que eu tenho Sol, né? No caso da imagem está aqui o Sol, eu consigo estimar aqui, ó, dizer quanto da radiação está chegando, é luz difusa e luz direta, enfim, tudo bem. Mas eu vou ter uma outra dúvida, né, que as outras figuras estão aqui para ajudar a gente a ilustrar esse problema. Ainda que a gente consiga, recentemente, né, ter imagens digitais e guardando e armazenando isso, um volume de informação muito grande, a gente não tem isso por décadas, né? A gente tem esse tipo de registro muito recente em alguns lugares, só que é feito. Ainda assim, a gente está fazendo o quê? Tentando registrar o quê? As nuvens. Por que isso é importante? Porque aqui permite a gente distinguir. Aqui é radiação espalhada pelo efeito Rayleigh, e aqui, a gente está chamando de nuvem, né? É espalhamento Mi. Ora, quando a gente mede lá com pirgeômetro, com piranômetro, a gente não faz essa distinção. Toda a radiação que é oriunda do hemisfério, não importa todo esse arranjo que a gente está vendo aqui, tudo isso aqui vai para um ponto só no instrumento, esquenta lá aquela moedinha escura,
E a gente traduz tudo isso, sintetiza tudo isso com um único número, com um valor só. Tudo isso está agregado, está tudo junto. Então esse aqui é um céu um pouco mais complicado. Aqui era fácil. Aqui é um sol, o céu é um pouco mais difícil. Né? Para separar isso aqui, talvez até fosse possível criar um algoritmo. Tem uns caras tentando fazer isso já. Fazer um algoritmo para automaticamente ler a imagem e separar aqui, ó, o que é nuvem, né, na imagem, do que é o azul, aquele fundo azul do espalhamento Rayleigh. Esse dia ainda é possível criar um software que faça. Aqui vai ficar mais difícil. Esse tipo de nuvem aqui é mais complicado de fazer. Aqui também é bem mais complicado de fazer. Então a gente está no meio do processo, né? Tem registro há pouco tempo, em alguns lugares da Terra, e existe uma dificuldade mesmo. Só recentemente a gente conseguiu começar a armazenar imagens do céu. 2. Não sabemos direito ainda como realmente separar isso aqui e distinguir o que é oriundo do próprio céu ou das nuvens. Logo quando a gente voltar lá na figura que tinha a representação do sistema, vai ficar mais claro o que a gente está querendo chamar a atenção aqui. Bom, então voltamos aqui. Então, a gente tinha o Sol. A pergunta é, a gente consegue medir este fluxo? O Sol emite 100 unidades de energia em ondas curtas. A gente consegue instalar na superfície da Terra um instrumento virado para cima que mede a radiação global em ondas curtas. É do piranômetro, né? A gente mede com o piranômetro isso daqui. Se eu admitir que estou medindo em pontos suficientes, né, em vários lugares na Terra, a gente diz que consegue estimar isso aqui de uma forma bastante razoável. Né? A gente diz o quê? Que de 100 unidades que o Sol coloca, a gente mede, a gente recebe de fato na superfície da Terra 49 ou 49% da energia que o Sol fornece. Né? A gente consegue distinguir aqui desses 49 o que é radiação difusa e radiação direta? Sim, a gente consegue distinguir como? Eu pego um instrumento e coloco um sombreador, né? Ou o anel de sombreamento, ou aquela bolinha preta que a gente tinha visto na figura anterior, para sombrear quem? O piranômetro. Fazendo isso, a gente consegue distinguir então que desses 49 aqui, ele é composto de 21 é radiação difusa e 28 radiação direta. Então, do que o Sol realmente forneceu, de 100, só 28%, né, chega na superfície da Terra diretamente. Sabe aquela... Você está ao Sol e produz sombra? Então, essa radiação direta é só 28% do que o Sol forneceu para a gente, né, o Sol disponibilizou. 21% já interagiu com quem? Com o ar e com as nuvens. Então, da radiação solar direta, né, da radiação oriunda do Sol, 28 chegou aqui embaixo. Então, o que aconteceu com os outros? Né? Os outros quem? Os outros 72, eu obtive por subtração. 100 menos 28, 72. Então, entre parênteses, a gente calculou, né? Então dá para deduzir que se 28 chegou diretamente, 21 eu medi que chegou como radiação difusa, eu posso inferir, né, calcular e dizer, então 100 menos 28, 72. 72 o quê? 72 interagiu antes de chegar na superfície com quem? Com ar e com as nuvens. Como? A gente já viu. No caso do ar, existe espalhamento Rayleigh, por exemplo. E no caso das nuvens? Espalhamento Mi. Então,
dessa radiação que interage aqui com o ar e com as nuvens, a gente não sabe exatamente qual é a partição, né? Quanto. A gente não sabe separar isso aqui. Por quê? Porque a gente também não consegue distinguir aqui, ó, desses 21, quanto vem, né? Quanto é aquele tom azulado do céu ou quanto é aquele branco das nuvens, né? A gente não consegue separar a radiação, na radiação difusa, a gente não consegue separar ainda isso aqui disso daqui, né? É um motivo de... é uma incógnita, a gente não tem ainda estimativas ou números, esses números aqui a gente não determinou ainda. Bom, então é por isso que aqui nessa figura eu estou dizendo assim, ó, que é um x mais um y aqui, ó. X é o que vem, que é oriundo do espalhamento Rayleigh, aqui o y é o espalhamento μ pelas nuvens. Se eu somar os dois, dá 21. A outra coisa que a gente vai dizer aqui é o seguinte, que uma parte do que é espalhado pelas nuvens, tudo bem, vem para a superfície da Terra. Não sei exatamente quanto é aqui. Mas uma parte é espalhada pelas nuvens e vai para fora da Terra, vai embora da Terra, vai para o espaço. É o albedo da nuvem, né? E o espalhamento do ar também manda energia para fora, né? Não é só para a superfície, manda para fora, manda para o espaço. A Terra vista do espaço não era meio azulada, então esse azulado que a gente vê, a gente consegue medir. Tá? Com o que a gente mede isso? Esses fluxos, ó, espalhamento Rayleigh, o tom azulado, o espalhamento branco, o espalhamento μ das nuvens. E tem também o seguinte, uma parte dessa radiação que chega na superfície da Terra é espalhada pela superfície da Terra ainda como radiação de ondas curtas, né? Tanto que a gente enxerga as coisas. Né? Os nossos olhos, a gente enxerga os objetos na superfície da Terra com o quê? Com radiação do Sol que incide nos objetos da superfície. Uma parte dessa energia é absorvida, esquenta os materiais da superfície, mas uma parte é devolvida ainda como radiação de ondas curtas. Né? Uma parte disso a gente enxerga. Bom, visto do espaço, né, quando a gente olha a Terra usando satélites, a gente consegue medir e separar isso aqui, ó, esse 4, esse 23 e esse 4. Ainda é em ondas curtas. A gente consegue, com as imagens de satélite, estimar quanto tem de nuvem, quanto é aquele tom azulado do ar e quanto que vem ainda é radiação luminosa ou ondas curtas que vem da própria superfície da Terra. Como a Terra não é um emissor de ondas curtas, a gente sabe que a origem é esse fluxo aqui, né? Uma parte quase que instantaneamente devolvido e vai para o espaço, né? Bom, se eu somar isso daqui, né, o que eu vou encontrar aqui? Você lembra lá na primeira imagem? Isso aqui era o albedo da Terra, né? É a radiação de ondas curtas que é refletida pela Terra de volta, né? Que é mais ou menos 1/3. Se somar aqui vai dar 31. Estava lá nos primeiros slides, lá no começo da aula. Se quando a gente mede aqui na superfície da Terra, a gente precisa de instrumentos espalhados por toda a superfície da Terra, um monte de instrumentos espalhados na superfície da Terra. Quando a gente põe instrumentos em órbita, né, esses satélites, a situação é diferente. Né? Em vez de você estar integrando um hemisfério num pontinho de medida, como a gente estava lá na situação anterior, né? Agora aqui a gente tem um outro paradigma de medida, a gente fala. A gente tem um único instrumento lá no satélite que olha para a Terra ou recebe radiação de vários pontos da superfície da Terra, né? Ou das nuvens, enfim. Então, se você tiver um imagador, ou fosse um olho humano, por exemplo, a gente estaria vendo a Terra como um todo
Se tiver um imagiador, a gente consegue medir os pontinhos separadamente, que é isso que fazemos. A gente, com poucos instrumentos, consegue cobrir a Terra como um todo, ter uma visão do conjunto, a gente fala. Isso é muito interessante, né? Evidentemente que a gente só tem esse tipo de observação lá dos anos 60, do século passado para cá. Né? Então, uma coisa aí da ordem de meio século. Né? Antes disso, a gente não tinha a menor condição de ter essas medidas. Né? Estimativas, enfim. Então, os instrumentos em órbita estão vendo dessa forma aqui, né? Que é o oposto da situação anterior, dos instrumentos pigeômetro, piranômetro, etc., instalados na superfície da Terra. Né? É só uma ilustração, cada pontinho desse aqui, ó, não está em escala, evidente, mas os pontinhos seriam minúsculos, a gente não conseguiria representar na figura, mas essa nuvem que está aqui são os objetos que colocamos, que a gente colocou no céu em volta da Terra. Né? Isso tudo está orbitando a Terra. A maior parte são satélites de comunicação. Mas muitos deles são imagiadores, né? São satélites que fazem imagens da própria Terra. Esses aqui, por exemplo, esse cinturão aqui, são satélites de comunicação em órbita estacionária. Eles estão parados em relação à superfície da Terra e todos eles estão na mesma órbita, com a mesma velocidade. Né? Se algum deles resolver sair do lugar aqui ou ficar para trás, ou começar a adiantar, vai produzir um efeito em cadeia que ia apagar uma boa parte da comunicação na Terra. Mas, assim, independente da piada, enfim, tem um monte desses satélites também que fazem órbitas assim, órbitas de outra posição, enfim. Tem uma parte que é estacionária e tem uma parte que está em movimento. Os meteorológicos, em geral, eles ficam longe da Terra. Os que estão aqui muito pertinho, eles não enxergam a Terra como um todo, né? Enxergam uma porçãozinha, às vezes, da superfície. Os meteorológicos, em geral, eles ficam mais longe, enxergam assim, uma parte grande de um hemisfério. Né? E tudo isso daqui foi colocado, essa sujeira, digamos assim, né? Todo esse material, essa nuvem de artefatos, tem menos de 50 anos. Então, quando você vê uma imagem como essa, a pergunta é, eu estou vendo uma fotografia da Terra, não no sentido que a gente está acostumado a pensar no assunto. Né? Isso não é exatamente uma fotografia, não é exatamente o que eu vejo com os meus próprios olhos se eu estiver nessa distância olhando a Terra. Isso aqui é um imagiador, é um satélite olhando a Terra. De novo, isso aqui é o que eu vejo com os meus próprios olhos se eu estiver olhando para a Terra desse ponto de vista? Não. O que você está vendo então? Bom, é o seguinte, você vai ter uma disciplina inteira, já mais adiante aí no curso, para tratar disso, que é sensoriamento remoto. Vocês vão aprender a fazer o que eu vou dizer agora. Um satélite imagiador, ele tem vários canais, a gente fala, e ele registra, na verdade, intensidades, quanto de radiação está recebendo no intervalo de comprimentos de onda. E registra isso como um número, como intensidade. O que a gente faz depois? A gente atribui cores a isso daí. Né? A gente fala que tem uma espécie de assinatura dos objetos, dos alvos na superfície da Terra. E a gente artificialmente atribui cor. Então, essa cor que você está vendo aqui não é exatamente a cor que você enxergaria usando os seus próprios olhos para enxergar. E aqui também. O que a gente faz é atribui a cor branca a um certo registro que a gente fez pixel a pixel, pontinho por pontinho na superfície. Mesma coisa aqui. Dependendo do registro que a gente fez, das intensidades por comprimentos de onda, a gente vai lá e atribui uma cor. Então, tudo isso daqui a gente diz que é imagem falsa cor. Né? É uma reconstrução da imagem
atribuindo cor artificialmente ao registro. Mas não é exatamente. Então, a rigor aqui tem uma legenda, né? Então, a gente está dizendo assim que deveria estar escrito em algum lugar e colocando a corzinha e escrever a legenda, né? No mapa temático, por exemplo. Mas vocês vão ter uma disciplina inteira para tratar disso. De novo, o que você está vendo aqui não é exatamente o que você veria olho nu, né? Olhando para a Terra. Se você quiser ver como é que é a impressão que a gente tem olhando com os próprios olhos ou com uma câmera comum, aí você vai lá e procura na internet, tem um monte de vídeos, no YouTube mesmo, enfim, de vídeos feitos na estação internacional, os astronautas olhando, usando câmera comum, filmadora comum, enfim, olhando para a Terra e filmando. A primeira coisa que vai acontecer é que você vai ter o efeito da atmosfera atrapalhando a visão. Né? Então você tem o efeito do ar aqui, fica meio leitoso a imagem é meio leitosa, ela não é assim. Né? Isso aqui é uma imagem falsa cor também. Para nós aqui na disciplina, o que é importante é se acreditar e entender como é que é possível a gente estimar e ter uma avaliação precisa de que 23% da radiação que é oriunda do Sol é refletida pelas nuvens, né? Pelo espalhamento Mi. Né? Então, praticamente quase um quarto, né, da radiação que a Terra intercepta é devolvida na forma de albedo planetário com as nuvens. Por quê? Porque eu consigo separar aqui, ó, nessas imagens, com razoável precisão, é possível separar. Porque eu sei que os pontinhos foram registrados ponto a ponto, né? Quer dizer, eu tenho o registro das nuvenzinhas. Então eu digo, todos os registros, os pontinhos nas imagens que estão em determinada resposta espectral é nuvem. Tal resposta espectral é não sei o quê. Então eu consigo ter nesses últimos 50 anos de registro, a gente conseguiu então separar o que é nuvem do que não é nuvem, por exemplo. Mas esse é o meu objetivo, mostrar que é possível sim a gente saber que praticamente um quarto da radiação do Sol é refletida pelas nuvens.